E hoje eu recebo aqui Ricardo Vargas, que é nutricionista e especialista em saúde preventiva e alimentação funcional. Você pode mandar dúvidas sobre esses assuntos para a gente pelo nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela. Ricardo, boa noite mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite, Leite. Para nós também é um grande privilégio estar aqui mais uma vez e poder contribuir um pouquinho aí com o telespectador da Novo Tempo. Eu gostei tanto das interações da semana passada que eu voltei para apresentar o jornal hoje com você. Poxa, muito bom, fico muito feliz. Legal, olha só, a gente já tem gente participando com a gente. A Marielle, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a pergunta dela é sobre dietas low carb. Acho que low carb é a tradução de baixas calorias, né? Ela gostaria de saber mais sobre isso. Seria, na verdade, a tradução de pouco carboidrato, né? De carboidrato, faz sentido, não Isso, calorias. Uma quantidade menor de carboidrato. É uma dieta interessante, mas levando em consideração o seguinte, quando a pessoa pensa em reduzir o carboidrato, automaticamente ela aumenta o consumo dos produtos de origem animal. Aí vira problema. Então, assim, se você for fazer uma low carb, entender o seguinte, que low carb é você reduzir a quantidade de carboidratos ingeridos. Isso é importante, realmente é importante. Eu acho que as pessoas comem muito carboidrato, mas também acho que as pessoas comem muita proteína. Então não dá simplesmente para você reduzir o carboidrato e começar a se entupir de produto de origem animal rico em proteína e gordura, como sendo a sua principal fonte de energia. Uma dieta que eu consideraria equilibrada seria você dividir 1/3 das calorias proveniente do carboidrato, outro 1/3 proveniente da proteína e 1/3 proveniente das gorduras. Desta forma, você teria uma dieta mais equilibrada, uma quantidade de carboidrato menor do que o que as pessoas geralmente consomem, que é entre 50% a 60% das calorias, e dessa forma a gente conseguiria levar uma vida muito boa. Mas, lembrando, cuidado com os produtos de origem animal. Eles podem se tornar um vilão, é um tiro no pé. Você diminui o carboidrato e aumenta o consumo dessas proteínas e gordura, isso pode gerar outro problema. Ótimo. A gente tem uma outra pergunta aqui da Divina Márcia Lopes da Silva. Ela diz o seguinte: eu preciso de orientações sobre dieta, porque ela tem uma doença crônica chamada doença de Crohn. Não como pão e nem arroz e faço uso de adoçante, mas eu não sei usar pouco adoçante, ou seja, eu jorro adoçante no meu suco e no meu café. E ela quer saber aqui sobre dieta em relação a isso, uma vez que ela tem doença de Crohn. Eu acho que o adoçante aí não é o maior problema dela, mas o café, onde ela coloca o adoçante, acaba sendo muito pior do que o próprio adoçante. Com relação ao adoçante, eu faria a sugestão de você consumir um desses 3 adoçantes, sendo que o terceiro com ressalvas. Em primeiro lugar, a estévia, muito bom. Em segundo lugar, o xilitol. E em terceiro lugar, a sucralose, um pouco suspeita, né? Com relação ao adoçante seria isso. Mas aí ela fala a respeito do pão. O pão ele precisaria ser o pão na versão integral, contanto que ela não estivesse num processo agudo, um processo crônico, da doença, onde ela está tendo diarreias sanguinolentas. Porque a doença de Crohn ela é uma doença inflamatória intestinal, é uma doença que migra. Então você tem a doença numa determinada região, se necessário faz uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, retira aquela parte do intestino afetado. Depois a doença muda de lugar, ela se manifesta num outro lugar. Ela vai passando por um processo de migração no intestino. Então quando ela está num período de diarreias com sangue, ela deve evitar o consumo de alimentos integrais. Fora esse período, ela deveria fazer o consumo do alimento integral. É importante para o trânsito intestinal normal. Mas tem uma dica importante que é a seguinte: cuidado com o leite e seus derivados. Eles podem se tornar o seu pior vilão quando se fala de uma doença inflamatória intestinal. Então, corra de laticínios, cuide para que o carboidrato, as suas calorias venham de alimentos integrais, não no período de diarreia. Aí ela precisa comer alimento refinado mesmo, porque ela tem que fazer de tudo para segurar o trânsito intestinal, né? E fazer uma opção daquelas que a gente falou do adoçante. Mas pensando em estilo de vida, não só ficando na alimentação, sono é muito importante, a prática da atividade física é importante, manter os níveis normais de vitamina D é extremamente importante, né? Cuidar do estresse. Esse seria o ponto-chave dentro do tratamento de uma doença inflamatória intestinal, porque tem uma correlação direta, né? Nosso intestino e o cérebro, eles vieram da mesma origem embrionária. Então, quando um ressente, o outro sofre. Se sofreu aqui, vai afetar o intestino e pode ser a porta, a brecha que abre para uma nova manifestação se ela está no período de remissão da doença.